Tá, vamos lá então. Então, na aula, semana passada, a gente viu alguns conceitos de medidas, a gente viu um pouco de teoria de erros também, e hoje a gente vai trabalhar um pouco mais na questão de propagação de certezas, né, que é algo que a gente sempre tem que ter em mente, tá? E muitas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia, tá? Muitos experimentos que a gente faz em laboratório, e eu falo aqui que eu conheço bastante, assim, a gente usa diversos instrumentos com precisões distintas, né? Combina os resultados, tá? Mas muitas vezes a gente não corrige o resultado lá no final, tá? Muitas vezes a gente só se preocupa com o valor que está sendo apresentado lá no display do equipamento e não se preocupa com a incerteza daquele valor, tá? Então, existe uma metodologia, tá? Uma metodologia que é fundamentada em teoria estatística para realizar esse tipo de operação, né? Usar valores medidos em dois equipamentos com exatidões e precisões distintas, né? Para a obtenção do terceiro valor, tá? Tanto no valor médio quanto no valor de incerteza. Então, quando a gente começa a trabalhar com medidas, né, é natural que a gente trabalhe sempre com dois valores, tá? O valor mais provável, tá, que é aquele valor que normalmente o equipamento nos fornece, tá, o valor central, né? E também o valor da incerteza, que esse valor normalmente a gente tem que calcular de alguma forma, ou tem que olhar no datasheet, no manual, tá? Para obtenção desse valor aqui, tá? Muitas vezes o equipamento não nos dá esse valor aqui de forma direta, certo? A gente tem que buscar as características estáticas, dinâmicas e também do experimento como um todo, meio ambiente, temperatura, enfim, para chegar nesse valor secundário, tá? Enfim, tá? Algo que é importante distinguir aqui, erro e incerteza, né? Erro, na verdade, corresponde apenas a uma operação matemática que distingue o valor medido do valor tido como referência, valor tido como sendo verdadeiro, enquanto a incerteza já é um parâmetro de dispersão, tá? Associado a toda aquela metodologia, todo aquele equipamento utilizado para a obtenção dessa medida aqui, certo? E aqui tem um exemplo já de uma régua, né? Certo? Se vocês notarem aqui, a régua aqui vai até 10 centímetros e meio, obviamente não está em escala isso, né? E esse lápis aqui, se eu for colocar aqui, tá bem, né? Mas se eu for colocar aqui em cima, aqui não está exatamente num ponto, certo? Então, o que que se faz, né? Nesse caso, né? Existe um valor central, mais provável, que a gente pode aproximar ao limite superior da resolução ou ao limite inferior da resolução, isso é uma metodologia, tá? Ou uma segunda forma, né, a gente pode adicionar um algarismo duvidoso, tá? Isso aqui é uma metodologia bem aceita quando se faz leitura de instrumentos analógicos, né? Aqui, ao invés de a gente aproximar ou para 9,4, que seria essa medida à esquerda, ou a 9,5, que seria a medida à direita, a gente poderia fazer uma aproximação ao valor intermediário, tá? Vamos botar aqui 9,47, tá? Esses valores aqui, a gente tem certeza que o dispositivo de medição está nos fornecendo, né? Esses valores aqui são valores reais, né, de medida. Enquanto esse último é um algarismo duvidoso que foi adicionado no momento de leitura, né, dessa medida, certo? Mas, de qualquer forma, né, esse valor, por si só, ele é um valor central, tá? Ele é uma melhor estimativa, tá? Mas que não está sendo levado em consideração o erro, tá? Nesse caso aqui, desculpa, incerteza. Nesse caso, a incerteza poderia ser calculado como metade da resolução, tanto para cima quanto para baixo. Acho que todos aqui podem concordar, né, que esse lápis está entre as medidas 9,4 e 9,5. Então, eu posso pegar aqui 0,5 para baixo e 0,5 para cima
nem incerteza dessa medição analógica aqui via régua. Tranquilo? Então, a incerteza, de forma geral, ela reflete a falta de conhecimento, tá? Associado ao valor da grandeza a ser medida, mas normalmente ele está associado a um limite do instrumento de medição. Tá? E aqui, naquele caso, aqui da régua, a resolução da régua, né? Certo? A incerteza pode ser, por exemplo, e quase sempre é, tá? Caracterizado pelo desvio padrão daquele instrumento de medição. Certo? Desvio padrão é um parâmetro oriundo da análise de uma população de medidas, tá? De tal forma que é possível caracterizar o desvio do valor central daquela população de medidas. Certo? Então, existem várias fontes possíveis de incerteza, isso aqui a gente já viu na aula passada, tá? Mas aqui, naturalmente, estão associados ao instrumento em si, ou ao ambiente onde está sendo utilizado o instrumento, tá? Ou ao operador humano. Tá? Basicamente, são essas três fontes que geram incerteza da medição. Tá? Certo? E mais importante que isso, né? Essas fontes podem ser independentes entre si ou não. Tá? Vamos pegar um exemplo, tá? Digamos que eu tenha... deixa eu imaginar aqui uns... Vamos pensar aqui, tá? Uma caixa preta, tá? Esse aqui é meu instrumento de medição, certo? Ele é responsável para fazer leituras de sinais elétricos, tensão e corrente, e entregar uma resposta, vamos dizer, potência, certo? Parâmetros elétricos, tá? Que podem ser trabalhados aqui, você sabe que P é V vezes I vezes cosseno φ, tá? Vai gerar potência ativa, mas vamos imaginar que é um problema, tá? Que pode ser gerado na leitura de tensão e corrente aqui, né? Certo? Isso aqui são dois sinais em corrente alternada, tá? Variantes no tempo, tá? Vocês devem se lembrar lá que corrente induz campo, tá? E o campo, quando passa, né? Se aplica no condutor elétrico, ele gera uma corrente no circuito fechado, né? Gera potencial, esse potencial, se tiver um circuito fechado, gera corrente, tá? Imagine que não existe nenhuma blindagem eletromagnética entre esses dois condutores, né? Certo? Nesse caso, né, é possível afirmar que, não havendo nenhuma blindagem, nenhuma preocupação aqui de interferência da porta 1 com a porta 2, da porta 2 com a porta 1, esse P aqui vai estar sujeito a variações dos dois canais e um sobre o outro. Tá? Agora, se eu tiver dois canais isolados, sem nenhuma interferência eletromagnética, e aqui eu estou tratando apenas do caso eletromagnético, eu posso dizer, né, que a variável P de saída depende dos erros no canal V e no canal I de forma independente. Ou seja, uma variação em V vai ser percebida na saída P, tá? Mas não necessariamente ela vai alterar o valor de I. Tá? Então, isso é independente. Dependente é quando eu não consigo fazer a distinção entre os dois canais. De forma geral, né, isso aqui é bem aceito em diversas literaturas. Tá? A incerteza do resultado pode ser classificada em dois tipos. Tipo A, tipo B, onde o tipo A é caracterizado quando a gente utiliza uma fundamentação estatística para a análise daqueles dados, e tipo B, qualquer outro tipo de análise, tá? Que não seja estatística. Então, a incerteza tipo A envolve uma série de observações, tá? A gente está falando aqui no caso na calibração do equipamento,
Então, para a gente gerar uma incerteza lá, que caracteriza aquele instrumento de medição, a gente tenha que realizar N amostras, tá? Essas N amostras, tá, devem seguir uma função de densidade e probabilidade, né, uma PDF, tá? Que muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente trata isso aqui como sendo uma normal, uma gaussiana. Tá? No entanto, né, nem sempre as distribuições são desse tipo, né? Pode ser quadradas, triangulares, enfim, outras conhecidas lá na estatística, mas de forma geral a gente sempre trabalha incertezas tipo A da forma gaussiana, certo? A gaussiana, ela é caracterizada por quê? Imagine que aqui, nesse eixo aqui, eu tenho as medidas, tá, extraídas do instrumento, que medidas de massa, né? Então, uma balança. E aqui os diversos valores possíveis das massas que são colocadas à mostra desse instrumento, tá? Que seriam as entradas. Tá? Entradas e saídas, né? Vamos estar aqui, ao invés de medidas, saídas. Tá? Se essas entradas aqui forem mantidas estáticas e ela saída sendo obtidas valores distintos, tá? Mesmo que a entrada não se varie, significa que existe uma incerteza associada ao instrumento. Tá? Se eu pegar esses valores medidos na saída e realizar uma média aritmética, tá? Eu vou obter o valor mais provável, que vai ser o centro dessa minha gaussiana. Nesse caso aqui, um exemplo, seria meu valor 83,45. Certo? Para caracterizar essa dispersão, tá? Caracterizar essa população, eu posso calcular a variância do seu padrão, tá? Aplicando lá aquelas equações que vocês já estudaram na estatística. Tá? E dessa forma, a gente pode calcular, de fato, a probabilidade de cobertura ou intervalo de confiança. E aí, sim, a gente chega ao segundo valor, que é a minha incerteza da medida. Tá? Meu desvio padrão aqui no caso. O desvio padrão, tá? De acordo com a teoria de estatística aqui da gaussiana, tá? Uma vez que a gente utiliza o desvio padrão para representar o valor central e a população aqui amostrada, né? Ela vai caracterizar apenas 68% dos indivíduos dessa população. Tá? Onde aqui os limites superiores seriam o desvio padrão positivo e aqui o desvio padrão negativo. Tá? Normalmente, né, um instrumento de medição não, não te entrega incertezas com probabilidade tão baixa, certo? 68%. Isso aqui normalmente não é bem aceito, né? Porque o que tu procura? Tu procura um instrumento de medição que tenha uma incerteza, mas que essa incerteza seja válida para quase 100% das medidas, né? Não para apenas 2/3, que é o caso aqui. Então, normalmente, o que se faz é aumentar esse desvio padrão. Tá? Desvios padrões bem aceito, né, que a gente vê bastante nos equipamentos, né, é 2 vezes o desvio padrão. Tá? Tanto para cima quanto para baixo. Tá? Fazendo isso, né, a gente já aumenta a representação dessas medidas de 68% para aproximadamente 95,5%. Não me lembro de cabeça. Tá? Mas se eu triplicar esse desvio padrão, daí já vai para 98%, tá? E aí depois já não tem mais por que eu me preocupar em aumentar essa incerteza, porque provavelmente eu não vou conseguir aumentar a minha precisão da minha medida. Tá? Então, normalmente o que a gente trabalha é com esse valor aqui. Ou 2 vezes, ou 3 vezes. Tá?
Isso aqui se chama fator de cobertura, né? Só para deixar claro, né? Isso aqui é fator de cobertura da medida. Tá? E esse efeito de aumentar 2 vezes, 3 vezes, a gente está expandindo a incerteza. Expandindo a incerteza para quê? Para eu ter um maior conhecimento da população a partir daqueles valores. Com aqueles valores, com aqueles limites, eu garanto que, sei lá, 95% das medidas vão estar dentro daquela margem de erro. Né? Enfim, tá? Então, o valor central, tá? Quando eu estou fazendo a calibração do equipamento, né? Eu posso obter a partir de diversos valores padrões, tá? Ensaiados, e realizando N amostras. Tá? Dependendo da característica do equipamento, né, a gente pode aplicar diferentes metodologias para o cálculo da média. Tá? Essa média pode ser, de forma geral, uma média aritmética. O valor central médio é o somatório dos valores medidos dividido por N amostras, N medidas, né? Pode ser a mediana, pode ser a moda, pode ser média geométrica, média ponderada, enfim. A gente só vai, normalmente, fugir da média aritmética quando a gente tem algum conhecimento a mais do tipo do instrumento de medição e dos componentes que fazem parte daquele instrumento. Mas, no geral, quando a gente não tem conhecimento, a gente parte para a forma mais simplificada, que é essa daqui, média aritmética. Aqui um gráfico aqui, mostrando aqui a diferença média mediana moda, né? Não coloquei os outros tipos de cálculo de média, mas acredito que todos vocês já tenham visto isso ao longo do curso ou até mesmo na escola. Tá? E a incerteza, né? De forma geral, tá? Não entrando em nenhum caso particular, a gente pode calcular, tá? Utilizando a variância da média ou o desvio padrão da média com N valores. Ela pode ser definida como raiz quadrada do somatório dos quadrados dos valores medidos em relação à média dos valores medidos, dividido por N amostra na menos 1 e N, tá? Lembrando que esse N surge quando a gente quer calcular o desvio padrão da média, né? Certo? Se eu não colocar essa média, né, eu calculo o desvio padrão da população geral, mas normalmente pelo menos eu vejo que a maior parte dos ensaios, tá, dos institutos utilizam isso aqui para calcular. Então, essa análise pode ser feita por meio de um histograma. Tá? Histograma é um método gráfico de análise da população. Então, essa metodologia aqui, eu acredito que vocês já tenham visto lá em estatística. Só me confirme, sim ou não. Sim? Não? Tá. Eu acredito que sim, tá? Então, isso aqui para mim é matéria vencida, tá? Mas é importante, assim, ficar claro, né, que existem softwares, tá, que fazem esse tipo de cálculo, né? O Excel, por exemplo, é um deles, o MATLAB é outro, né? Então, vocês podem realizar a montagem do histograma, tá? A partir de um conjunto de valores medidos. Aqui tem um exemplo. Tá? Tempos de queda do corpo, tá? 10 valores medidos. Tá? Como é que funciona a montagem do histograma? Né? Histograma é um gráfico de barras. Tá? E essas barras, basicamente, são intervalos definidos, que você pode definir a partir de classes, tá? Que podem ser
valores arbitrários, tá? Utilizados para limite superior e limite inferior, ou vocês podem desenvolver algum outro tipo de metodologia. Tá? Depois que vocês definem essas classes, vocês devem calcular a frequência absoluta, tá? Ou basicamente a classificação desses eventos dentro das classes. Por exemplo, aqui, entre o intervalo entre 0 e 2 segundos, eu tenho apenas um elemento, que é esse elemento aqui, de 0,77 milissegundos. Tá? Os demais estão acima de 2, então devem estar classificados em outros tipos de classes. Tá? Então, depois de 2 a 4, nós temos 3. Temos 2,21, 3,83, 2,56. Entre 4 e 6, nós temos 4 medidas. 4,12, 4,93, 5,17, 5,14, tá? E aqui vocês notam, né? Intervalo fechado, intervalo aberto. Então, esses intervalos são todos assim, né? Por isso que o 6 não entra, né? Nessa terceira classe. E na última classe, medida 6, medida 7,01. Tá? Realizei a classificação, tá? Posso calcular a frequência relativa. Tá? E basicamente, o que eu estou fazendo é uma normalização. Tenho 10 amostras, 1 dividido por 10, 0,1, 3 por 10, 0,3, e assim por diante. E depois aqui eu calculo a função de densidade de massa. Tá? Utilizando a frequência relativa dividido pelo tamanho da minha classe aqui, né? A largura da minha barra, basicamente. Isso aqui é a largura da barra. Largura da barra. Tá? Uma vez que vocês têm isso, vocês podem traçar um gráfico de barras. Tá? E utilizando os valores aqui de barras, ainda podem também traçar a gaussiana. Tá? E aí, na gaussiana, vocês podem ver o valor central, que aqui, no caso, pode ser obtido a partir da média aritmética, e também o desvio padrão. Tá? Isso aqui vocês podem ver no Excel. Tá? Isso aqui eu tenho uma aula que eu já fiz. Tá? Vou compartilhar com vocês mais tarde. Apenas esse tipo de operação não é bem fácil fazer isso. Tá? No MATLAB, eu não me lembro, tá? Mas eu posso confirmar na próxima aula. Isso aqui é apenas duas funções. Uma função para criar um histograma, tá? E uma outra função para criar gaussiano. Tá? Mais fácil ainda que fazer no Excel. Certo? E aí depois tem outros softwares que você pode fazer isso. O R, por exemplo, você pode usar também. O RStudio, tá? Que é não sei se vocês já utilizaram o R, normalmente o pessoal de estatística, os professores utilizam bastante isso. O pessoal que trabalha com análise estocástica, né? Que aqui o RStudio basicamente é um MATLAB próprio para análise estatística. Tá? Então aqui, se tu olhar aqui, os métodos, tá? Monte Carlo, tudo aquelas de análise coletiva, populações aqui, já tem implementado no RStudio. É bem provável que tenha no MATLAB também. Mas se vocês forem procurar, dê uma olhada aqui no R. Tá? Ele é bem fácil também, é bem semelhante ao MATLAB. Enfim. Tá? Então, essa era a incerteza do tipo A. Tipo B, de forma geral, tudo que não é A, tudo que eu não consigo me embasar num embasamento estatístico, eu classifico como B. Tá? Ela não é uma certeza sistemática, tá? Pode ser uma certeza aleatória, tá? Do meio ambiente, enfim, ou em função de outros parâmetros. Tá? Não é uma característica do componente em si, né? Que faz parte do instrumento de medição. Tá? E esses valores são medidos a partir de medidas executadas previamente. Tá? Experiência, conhecimento geral do comportamento, seja dos
materiais utilizados, seja da combinação dos componentes desse equipamento, ou vem de especificação, ou vem lá dos dados da calibração, lá por exemplo, o laboratório lá acreditado pode fornecer, e assim por diante. Tá? Enfim, tá. O que é importante dizer, né? Toda vez que o laboratório faz a calibração de um determinado equipamento, ele vai analisar diversos parâmetros, tá? Nem sempre aqueles parâmetros são do tipo A. Isso é bem importante salientar, né? Nem toda incerteza, tá? Para ser levada a sério, lá para cálculo da incerteza combinada final, tem que ser fundamentada estatisticamente, tá? Ela pode ser fundamentada em qualquer uma daquelas origens do slide anterior, tá? Então, elas podem ter distribuições não convencionais, constantes, como essa daqui, uma distribuição que não tem nenhuma tendência para encontrar um valor, tanto entre uma incerteza superior e inferior, tá? A probabilidade é igual a para qualquer valor dentro desse intervalo. Posso encontrar também distribuições não retangulares, triangulares, parábolas, enfim, tá? Triângulos inclinados para a direita, para a esquerda, enfim, tá? De forma geral, tá? Eu posso calcular nessa distribuição quadrada ou distribuição retangular o valor central, tá? Que é a incerteza superior, é aquele valor positivo, né, que a gente sempre estava vendo, né? O mais e o menos A, né? O A mais é o limite superior, o A menos é o limite inferior, a incerteza, dividido por 2, tá? Isso aqui foi o que eu apliquei lá na régua, né? Para definir o valor central, mesmo que eu tenha colocado um pouquinho mais para cima, porque eu observei que, por exemplo, o lápis não estava bem no meio entre os dois limites, tá? E a incerteza dessa medida aqui é raiz de 2 vezes a incerteza, 2A, então, isso aqui é o valor central, valor médio, aqui é mais A, e aqui é menos A em relação ao valor médio, tá? Largura, então, do intervalo de confiança é 2 vezes A. Isso aqui também pode ser interpretado como 2 vezes A. Certo? Se vocês trabalharem um pouco essa operação, essa equação, né? 2 ao quadrado vira 4, raiz de 4 tá? É 2. Desculpa. A ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Tá? 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 12 é 1/3. Então, A sobre raiz de 3. Eu posso utilizar para calcular a incerteza aqui, associada a uma medida que tenha uma característica de distribuição retangular. E aqui tem um exemplo 2, frasco volumétrico grau A, 10 milímetros, certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2, determine a incerteza padrão. Tá? Então, basicamente, o que se faz? Eu pego a incerteza, que é aquela faixa, tá? Jogo a característica da distribuição para cálculo da incerteza padrão. Tá? E aí eu jogo isso por dentro da equação. Aqui eu tenho a incerteza, que é a faixa, né, das medidas, dividido por raiz de 3, que vem da equação anterior, é igual a 0,12. Tá? Então, por exemplo, se eu pegasse um valor aqui e eu enxergasse, sei lá, vamos dizer um frasco aqui. Digamos que ele estava aqui preenchido de líquido, tá? E isso aqui está me acusando 5 ml. Tá? O valor lido desse instrumento aqui deveria ser 5 ml. Vou botar aqui.
mais ou menos 0,12 ml, ou então 5 mais ou menos 0,12 parênteses ml. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Outro caso, a distribuição triangular. Tá? Mesma forma, né? A incerteza posso calcular a partir dessa equação, também limite superior, inferior, ao quadrado. Tá? E aqui tem o mesmo exemplo, só que agora, certo? Eu tenho uma particularidade, tá? Então vamos lá. Um frasco volumétrico grau A de 10 ml, certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2 ml. Mesma descrição do exemplo 2. Só que agora o cara que fez o ensaio lá no laboratório, né, verificou, tá, que os valores extremos são raros. Tá? Quer dizer que entre mais A e menos A, tá, praticamente os valores aqui eram algo assim, né? Se concentravam no centro e pouco no final. Tá? Então, para isso, o que eu usei? Uma distribuição triangular para fazer a representação desse efeito lá desse frasco volumétrico, né? E aí, para calcular a incerteza padrão, foi 0,2 raiz de 6 igual a 0,008 ml, tá? Partindo do mesmo exemplo, né, anterior. Frasco mediu 5 ml. O valor medido, utilizando essa especificação, deveria ser 5 mais ou menos 0,08, abre parênteses, unidade ml. Tranquilo? Tá. Aqui tem uma característica, tá? Normalmente, a gente usa a distribuição retangular quando a gente utiliza instrumentos que nos fornecem displays digitais. Tá? Por exemplo, vocês pegam aquele valor lá, medido aqui, lá o display, que o multímetro, 12,73 volts, tá? E em cima desse 3 aqui, tá? Tem uma resolução, que a gente já viu isso lá na primeira aula, segunda aula, que é de 0,01 volts nesse caso, né? E em cima disso, a gente pode aplicar a distribuição retangular, certo? Porque, de fato, né, isso aqui pode ser esse 3 pode ser resultado de uma concatenação, poderia ser 4, poderia ser 2, certo? Mas, de forma geral, a gente não tem esse conhecimento do que está acontecendo aqui, tá? A menos que o fabricante diga lá, fez aqui, fiz um arredondamento para baixo. Mas, de forma geral, não se tem essa informação. Então, a gente utiliza esse tipo de distribuição para leituras digitais. Enquanto analógicas, já sim, uma leitura triangular, tá? Normalmente, se a gente pega uma régua, tá, e o valor está lá no meio, entre 2 pontos, a gente aproxima o valor do meio, né? Normalmente, a gente tende a botar, vou botar aqui, entre 6 e 7, tende a botar 6,5, tá? Essa é uma consequência aqui da leitura, né? Enfim, tá? Então, resumindo o que a gente viu até agora, tá? 2 distribuições do tipo B, uma distribuição do tipo A, que é a gaussiana, tá? A incerteza padrão pode ser calculada a partir das incertezas ou do intervalo de confiança A, dividido por 2 vezes, né? Tá? Isso aqui é bem fácil conceituar, né? Certo?
instrumento de medição normalmente não tem apenas um único elemento que vai gerar incerteza lá na resposta, né, certo? Normalmente ela é composta de diferentes e diversos componentes, tá? E cada um deles vai interferir de alguma forma e vai resultar uma incerteza lá no final, tá? Mesmo uma régua, né, certo? Que é um instrumento analógico, e, por exemplo, é algo tão simples, né? Pode ter diversas incertezas, tá? Uma incerteza a gente já comentou, né? Da aproximação aqui, para cima ou para baixo. Tem também incerteza de paralaxe, também tem a incerteza aqui, saber se isso aqui está correto também, se não foi impresso numa escala distinta. Então, pode parecer uma coisa simples, né? Mas normalmente, tá? Existem várias incertezas, tá? E a resposta, tá? Não se soma, né? Por exemplo, se a incerteza 1 é 2%, a segunda é 3%, 5%, a incerteza final não é o produto dessas incertezas, tá? Nem mesmo a soma, tá? Existe uma metodologia, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, considere uma função, tá? Uma medida Q, e essa medida Q depende de N parâmetros, tá? N variáveis, tá? Ou também você pode interpretar que eu tenho uma medida Q que eu quero calcular, tá? Utilizando N medidas distintas de N instrumentos distintos, tá? Uma outra forma de interpretar isso, tá? Sei lá, por exemplo, um exemplo bem simples. Calcular a potência, tem os dados de V e I, vou botar aqui potência CC, né? Tem uma incerteza do voltímetro, incerteza do amperímetro, tá? E aí quero calcular a potência a partir desses dois valores medidos, tá? Posso utilizar essa metodologia aqui também. Então, considere que cada variável xj dessa série aqui, de x1 até xn, possui uma incerteza mais ou menos o dj, onde essa aqui seria uma incerteza padrão, né? Incerteza padrão. Portanto, o valor estimado de Q é dado por uma função que relaciona todas essas medidas individuais aqui, e também uma função que relaciona também as incertezas de cada uma dessas medidas, que normalmente é a mesma função, né? Mas é importante salientar que há relação não apenas entre os valores centrais, mas também entre as incertezas que vão gerar a resposta lá no final. Aí essa resposta é importante salientar que é algo do tipo aqui, né? W médio mais ou menos a incerteza de W. Tá? Isso aqui seria o valor estimado de Q. As variâncias de quantidade de entrada podem ser calculadas a partir dessa definição, né? E tenham em mente essa definição, porque essa definição aqui de variância vai definir basicamente a forma da equação geral de propagação de erros e incertezas. Tá? Aquela equação de incerteza medida, tá? Para melhor análise, ela pode ser expandida em séries de potência, né? Séries de Taylor, dos desvios, que resulta esse trem aqui, né? Esse trem aqui que tem o valor estimado é dado pelo valor médio, tá? Que é a função dos valores medidos, né? Tá? Normalmente isso aqui são os valores médios, depois a gente vai transformar isso aqui de fato em valores médios, mas é a relação direta dos valores medidos, mais as derivadas da medida 1 em relação ao delta x1, tá? Esse aqui é o valor médio real da medida x1, tá? E assim por diante, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem, até derivada na ordem n na menos 1, tá? E n é a medida, número de medidas, ou número de medidas, não, desculpa, número de variáveis de entrada, tá? Vou botar aqui, número de variáveis, certo?
no geral, os termos em primeira ordem, né, elas podem ser aproximadas com o desvio padrão. Tá? Fácil, ó. É um desvio isso aqui, né? Isso aqui, normalmente, a gente conhece esse valor. Tá? Derivada de uma constante pode ser desconsiderada, né? É zero, né? Então, por isso, né, o valor estimado, tá, ela depende apenas do valor mais provável, que é a relação entre os valores medidos e a derivada dos desvios, da função e dos desvios. Tá? Essa mesma dedução pode se aplicar aos valores médios reais. Então, aqui o valor médio mais a incerteza do valor médio é igual à relação entre as variáveis de entrada média mais as derivadas e as incertezas em relação ao valor médio central. Tá? Se eu considerar uma série de N experimentos, aqui sim, N medidas, né? Esse N não é igual a N maiúsculo. Tá? N medidas, N variáveis, N maiúsculo, N variáveis. Eu posso perceber que o valor de QI é função do produto de N vezes o valor central, enquanto não há alteração dos desvios. Tá? Se eu aplicar um limite com N tendendo a infinito, né, realizar infinitas amostras, né, o valor médio de Q vai tender a esse valor aqui. Né? Certo? Já que isso aqui é uma constante, né, ela não vai ter efeito no valor esperado da medida. Certo? Então, normalmente, o que a gente faz? Isso aqui é o que a gente faz naturalmente, né? A gente pega lá o valor do voltímetro, o valor do amperímetro, que é coloca potência, tu multiplica V e isso aí vai te dar a potência média. Tá? Parece que é uma coisa natural, né? Mas existe toda uma fundamentação que foi apresentada que nos diz que é possível fazer isso para N amostras. Agora, se tu fizer uma única vez, isso aí não é uma verdade. Né? Calculando a variância de QI, aí sim, a partir da definição lá que a gente viu, né? Valor quadrado é igual ao somatório dos quadrados dos parâmetros dos desvios da entrada, né? Vocês vão obter essa equação daqui. Tá? E aqui, vocês vão ver também que aqui, agora, eu não estou colocando mais derivada, coloquei como derivadas parciais, porque existe uma relação, tá, entre dois parâmetros de entrada, que antes não tinha, né? Certo? Quando eu elevo o quadrado, se lembra, né? Elevo o quadrado, A mais B ao quadrado, né? É A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. É algo que acontece aqui também, né? Quando eu elevo ao quadrado o lado da direita. Começa a haver relação entre duas variáveis. Se eu substituir os termos entre parênteses... Opa. Eu substituir os termos entre parênteses pelo símbolo de variância, que é o que está acontecendo, né? xi menos xi médio, isso tudo elevado ao quadrado, é a variância, tá? Que é o desvio padrão ao quadrado, né? Eu vou resultar nessa equação daqui. Certo? Notem que eu tenho componentes que são função apenas de um desvio padrão de uma determinada entrada, e eu tenho parcelas que dependem do desvio padrão ou da variância de duas entradas de forma conjunta. Certo? Aqui nós temos a parcela, tá, que a gente utiliza quando as nossas grandezas possuem independência entre elas. E aqui nós temos as parcelas que relacionam duas entradas. Tá? Essa equação é a equação geral de propagação de certezas.
tá? Ela pode ser utilizada em qualquer caso. Quando a gente quer fazer uma análise de uma propagação de incertezas, mas nossos parâmetros de entrada são todos eles independentes, a nossa equação geral descarta aqueles últimos componentes e se resulta apenas nessa equação aí. Então, o que eu tenho aí? A variância da saída é igual à derivada parcial do parâmetro 1 elevado ao quadrado vezes a variância de x1 mais derivada parcial de x2 ao quadrado vezes a variância de x2 mais tal, mais derivada parcial de xn ao quadrado vezes a variância de xn. Tá? Esses termos aqui ao quadrado possuem um nome que são os coeficientes de sensibilidade da entrada. Vocês vão ver que quando após calculado esse parâmetro aqui, vocês conseguem ter uma noção de quanto de impacto essa grandeza aqui gera na resposta final. Quanto maior for esse coeficiente, mais impacto essa grandeza xn tem na resposta final. Isso aqui é uma equação geral. Eu posso criar casos particulares. Tá? Aqui eu fiz alterei um pouco as variáveis. Tá? Mas o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma versão, tá? Em que a minha medida, aqui é a minha medida, é função de f de x barra, né? X médio, né? Então, a minha incerteza da minha medição depende apenas da incerteza da entrada x. Certo? Isso aqui é quando eu tenho uma relação direta entre saída e entrada por meio de uma única variável. Nesse segundo caso, eu tenho um valor medido médio, que é função dos valores médios de dois parâmetros, x médio e y médio. Tá? E aí eu posso calcular a minha incerteza medida a partir da raiz quadrada, coeficiente de sensibilidade ao quadrado, vezes variância, ou desvio padrão ao quadrado, ou desvio da média ao quadrado, mais coeficiente de sensibilidade da entrada y, vezes o desvio da média y ao quadrado. Tá? Isso aqui é exatamente a equação que a gente viu anteriormente, tá? No slide anterior. Tá? Agora, peguem essa equação aqui e substituam aqui o f de x e y barra, né, por uma função um pouco mais conhecida, né? Uma função que faz soma ou subtração entre essas duas variáveis. Tá? Então, aqui o que eu tenho? A f de x, y depende de ax mais ou menos by. Certo? A incerteza da medida x, tá, continua sendo delta de x barra. Tá? Isso aqui continua sendo a minha incerteza. Tá? Continua sendo a minha variância, né? Continua sendo o meu desvio. A minha incerteza y continua sendo o meu delta y barra. Tá? O que acontece aqui é um caso particular, que como aqui eu tenho a soma, a derivada de x é a derivada de y é b. Tá? O coeficiente de sensibilidade é exatamente igual ao valor que multiplica a entrada x. Ou seja, o coeficiente de sensibilidade é proporcional ao número de vezes que a entrada aparece na resposta.
Tá? Mesma coisa para B. Ó, BY, derivada de BY é B. Coeficiente de sensibilidade, B. B ao quadrado. Tá? Então, proporcionalidade. Tá? Por que isso aqui é um caso particular? Tá? Porque se eu quiser, eu posso usar essa equação aqui toda vez que eu encontrar uma função que relaciona entrada e saída por meio de uma soma e subtração. E aqui, nesse caso, aí eu não preciso calcular derivados parciais, só que tem que ter um cuidado que aqui, esses valores aqui, de ΔX e ΔY, isso aqui são valores absolutos. Tá? Entendam por valor absoluto valores que possuem unidade. Tá? Isso significa o quê? Por exemplo, se eu tenho uma medida X com uma incerteza de 2%, eu não posso lançar esses 2% aqui dentro dessa equação. Eu tenho que pegar 2% vezes o valor central, vou pegar o valor com unidade, e aí sim eu posso jogar dentro dessa equação. Tá? Próximo caso, multiplicação e divisão. Tá? Aqui também, aqui está um pouco mais trabalhoso aqui para chegar, então vamos chegar direto na análise, mas vocês podem deduzir a partir dessa equação até chegar nisso. Aqui o que eu tenho? Uma relação entre a incerteza da medida em relação à medida média é igual a raiz quadrada de alfa ao quadrado, e esse alfa é o expoente da variável de entrada x, vezes delta de x barra, que é a minha incerteza, o meu desvio padrão, de x, sobre x barra. Tá? Notem que quando eu pego delta de x barra e divido por x barra, delta de x barra a gente já viu que é um valor absoluto, um valor com unidade. X barra também é um valor com unidade. Por exemplo, se eu pego 5 volts mais 10 volts, isso me dá um valor médio de 7,5 volts. Tá? Valor médio sempre tem unidade. No momento que eu pego valor com unidade dividido com valor com unidade, eu tenho um valor adimensional. Certo? Então, os valores que são colocados dentro aqui dessa expressão são valores, vou botar aqui, relativos. Relativos à média. Então, se, aí, a partir do mesmo exemplo de antes, eu tenho lá uma entrada X com incerteza padrão de 2%. Esse 2% entra aqui. Tá? Claro que não vai entrar na forma percentual, né? Ele vai vir na forma normalizada. 2% dividido por 100% é 0,02. Tá? Entraria sem dimensão alguma. Enfim, com isso eu obtenho o valor também relativo, aqui no final, e com o valor relativo eu posso obter o valor absoluto. Vamos para um exemplo. Tem uma medida aqui, L, né? Tá? Que é um valor desconhecido, mas que eu posso calcular a partir de duas medidas realizadas. Tá? A medida A, que é 12, com uma incerteza de 2 centímetros, e a medida B, que é 32 centímetros, com uma incerteza de 0,5 centímetros. Tá? Então, o valor médio de L, a gente sempre vai fazer o cálculo assim. Primeiro, a gente vai calcular o valor médio. E segundo, a gente vai calcular a incerteza. Depois tem que descobrir o que está dando isso aqui. Olha. Então, o valor médio, tá? É o mais fácil, né? É o que naturalmente a gente faz, tá?
L, eu nem vou colocar L barra, mas poderia botar, né? L barra. L barra é quem? É B médio menos A médio. B médio é 32 centímetros. A médio é 12 centímetros. Isso aí vai me dar medida de 20 centímetros. Tá? Eu não sei o que está dando aqui, pessoal. Uhum. Enfim, tá? Primeiro passo, calculei o valor médio. Tá? Segundo passo, vou calcular a incerteza, tá? Aqui não há nenhum indicativo se as duas grandezas possuem dependência ou não entre si, tá? Se não tem nada indicando isso, eu vou partir do princípio que elas são medidas independentes. Tá? Então, a minha incerteza, vou botar aqui, o L é quem? É a raiz quadrada da incerteza dA ao quadrado mais a incerteza dB ao quadrado. Que equação que eu estou utilizando? Equação simplificada lá, eu não estou usando derivada aqui. Tá? Mas se eu quisesse usar derivada, é só derivar essa função aqui. Derivada de A é 1. Então aqui poderia ficar 1 ao quadrado. Vira 1. Derivada de B é 1, também vira 1 aqui. Como eu disse, isso aqui tem que utilizar valores absolutos. Então, 2 centímetros. Vou botar aqui. 2 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Isso aqui tudo raiz. Isso aí vai dar 2,0615 centímetros. Tá? Calculei o valor médio, calculei a incerteza propagada. Posso escrever o resultado da medida. A medida é quem? 20. Tá? Mais ou menos. Tá? Aqui a gente tem que compatibilizar as unidades. Tá? Normalmente, a incerteza possui 2 valores. Tá? Normalmente, tá? Vou botar normalmente. Se eu tenho 2 valores, eu tenho que fazer o arredondamento aqui. Tá? Esse valor aqui é maior que 5, então eu arredondo para cima. Tá? Então, vamos lá. Mais 2,1. Tá? O que falta aqui? Falta casar os dois números, tanto o valor central quanto a incerteza. Aqui eu posso casar com o ponto zero, né? Porque aqui até o B eu tenho 32,0. Normalmente a gente pega com a medida que a gente tem menos conhecimento, que aqui poderia ser 12 alguma coisa. Tá? Poderia, tá? Mas a gente também tem liberdade de botar um algo duvidoso aqui. Então, isso aqui fica como resposta final.